Olá, nesse vídeo vamos começar a nos prepararmos para começar a estudar a trigonometria. Para poder estudar trigonometria, é necessário sim conhecer algumas propriedades que você encontra no triângulo retângulo, que vai ser o nosso objeto de estudo. O triângulo é retângulo quando possui um ângulo de 90 graus. Temos aqui o nosso ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Temos também outros tipos de triângulos. Vou só mencionar, não vai ser para nós importante tratar cada um deles, mesmo porque as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente só existem no triângulo retângulo. Vamos botar então. O triângulo acutângulo, ele possui os três ângulos agudos. O triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso. Lembrando que o ângulo agudo, ele tem a sua medida entre 0 e 90 graus. Já o obtuso tem a sua medida entre 90 e 180. Mas o nosso objeto de estudo agora vai ser o triângulo retângulo, que é o triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, os seus lados recebem nomes especiais. Os lados que irão formar o ângulo de 90 graus, eu vou chamar de catetos. Então, temos aqui um dos catetos desse meu triângulo retângulo, e aqui eu tenho o outro cateto desse meu triângulo retângulo. É importante ressaltar o seguinte, que mesmo que não venha explícito que é um triângulo retângulo, mas a simples presença da palavra cateto já determinou que eu estou tratando de um triângulo retângulo. Sim, mas eu estou falando do terceiro lado. O terceiro lado vai ser a hipotenusa. Então fica muito fácil você saber identificar a hipotenusa. Porque se eu tenho dois lados que formaram o ângulo reto, são os catetos, então o lado que sobrou vai ser a hipotenusa. Então, o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, que será a hipotenusa, vamos ter aqui com um modo fácil de saber identificar esse lado. Qual é a dica? Você marca o vértice do ângulo. Caso você não tenha lembrado que basta você identificar os catetos, que sobrar vai ser a hipotenusa, o outro modo qual seria? Você marcar o vértice do ângulo reto e traçar uma reta que passa por dentro. Esta reta vai bater em algum lado. Esse lado aqui é a hipotenusa. Os outros dois, claro, são os catetos. Bom, porém, esse lance de cateto oposto e de cateto adjacente, que vai ser visto com mais precisão mais na frente, não tem local fixo. Depende de qual ângulo estou me referindo. Por exemplo, vou chamar aqui este ângulo, muda aqui vértice A os ângulos, tá? Vértice A, vértice B e aqui o vértice C. Este ângulo de vértice B, vamos dizer que a sua medida seja alfa. Vamos então marcar aqui o vértice desse ângulo e vou traçar uma reta passando por dentro do meu triângulo. Esta reta bateu nesse lado. Então, com relação a esse ângulo aqui, este lado aqui está de frente para ele. Então, em relação a este ângulo de medida alfa, vamos ter o cateto oposto. Ora, se esse aqui é a hipotenusa, se esse aqui é o oposto a este ângulo, então esse vai ser o adjacente em relação a esse ângulo. Porém, esse outro ângulo aqui, de medida θ, por exemplo, ângulo de vértice C, qual vai ser o seu cateto oposto? Bom, mesma coisa, marca-se o vértice do ângulo e traça-se uma reta que passa por dentro. Esta reta vai bater no lado. Bateu no lado, pronto. Então, em relação àquele ângulo de medida θ, vamos ter que esse vai ser o oposto. Bom, se esse aqui é o oposto em relação a esse ângulo e esse aqui é a hipotenusa, então quem sobrou quem foi? O adjacente. Dessa vez, em relação a este ângulo. Então, quer dizer que o oposto e o adjacente dependem de qual referência angular eu estou usando. Já a hipotenusa, ela está sempre de frente para o ângulo reto. Então, a hipotenusa, de fato, tem um local fixo. Para poder ajudar a minha explicação, eu vou chamar isso aqui de cateto B e isso aqui de cateto de medida C. E a hipotenusa, vou dizer que a sua medida seja A. A, B e C, que aí estão aparecendo, que estão indicando hipotenusa e os catetos, respectivamente, são números reais. Tá? Então não vai ficar aqui surpreso ou ficar meio angustiado porque apareceram letrinhas não, tá? Este A, este B, este C são números reais. Bom, sobre os ângulos, o que é que eu posso falar de importante? Lembrar que em qualquer triângulo, se eu somar os seus ângulos internos, a resposta será sempre 180 graus. Então, o ângulo de medida alfa mais o ângulo de medida θ mais o ângulo de 90 graus
E isso vai ter que resultar em 180 graus. Vou deixar o alfa e o θ antes da igualdade. Ficou então de que modo? Alfa mais θ é igual a 180 menos 90 graus. Eu vou fazer o que agora? Eu vou deixar... Vou repetir antes da igualdade alfa mais θ. E observar que a diferença obtida aqui depois da igualdade foi igual a 90. Então, quer dizer que alfa mais θ vale 90 graus. Algumas combinações para alfa e θ. Pode ser 30 e 60? Sim, porque 30 mais 60 é 90 graus. Pode ser 40 e 50? Sim, pode ser também, porque 40 mais 50 é 90 graus. Pode ser 10 e 80? Pode ser 2 e 88? Pode também. Então, eu tenho aqui infinitas combinações de valores, dois valores, que se eu somar, vai dar 90 graus. Quer dizer, então, que esse ângulo alfa e o ângulo θ, ambos eles são agudos. Eles medem menos do que 90 graus. Então, se eles medem menos do que 90 graus, e o meu ângulo de vértice A mede 90 graus, quer dizer que o maior ângulo dos três ângulos desse triângulo aqui é o ângulo de vértice A, é o nosso ângulo reto. Então, veja o que é importante aqui, olha só. O maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. O maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. Como dos três ângulos, o maior é o de 90 graus, e o lado oposto a ele é a hipotenusa, por isso que no nono ano você pode ter aprendido que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. O maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. Se aqui o maior ângulo é 90 graus, então o maior lado é a hipotenusa. Bom, por consequência também, o menor lado vai estar sempre oposto ao menor ângulo. Isso vai ser muito importante quando a gente for encontrar o seno, o cosseno e a tangente, também cotangente, secante e cossecante, de ângulos no triângulo retângulo. Isso vai ser visto em outro vídeo. Bom, Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que hipotenusa ao quadrado é igual à medida de um dos catetos ao quadrado mais a medida de outro cateto ao quadrado. É bom deixar a hipotenusa ao quadrado antes da igualdade quando o valor desconhecido estiver na hipotenusa. Porém, se o valor não apareceu na hipotenusa, ou desconhecido, o ideal é deixar a hipotenusa ao quadrado depois da igualdade. Mas é a mesma relação de Pitágoras. Não estou dando aqui você duas relações, não. É para você ganhar tempo, não ter que passar para cá, multiplicar por menos 1, esse tipo de coisa, tá certo? Então, olha só. Ou escreve assim, ou escreve assim. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Lembrando que os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, quem sobrou é a hipotenusa. Bora ver aqui o exemplo. Calcular o x nesse meu triângulo aqui. Ó. Se você não conhecia esse meu triângulo, porque dizem que ele é famoso. É o triângulo pitagórico mais famoso que existe. Mas se você não sabia que ele era tão famoso assim, e vai ter que fazer o cálculo do x, faz normalmente. Aqui é cateto, lembra? Aqui é cateto e aqui é a hipotenusa. Então, já que o valor desconhecido que ali é o nosso x está na hipotenusa, vou fazer o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos ter assim, observe só. X quadrado, no caso é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a este cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aqui não tem importância a ordem, né? Porque é uma adição. Então, x quadrado vai ser igual a 3a ao quadrado é 9, 4a ao quadrado é 16. Quer dizer que x ao quadrado vai ser igual a 25. É uma equação do segundo grau, onde o meu b é igual a zero. Então, já está no ponto de resolver. Bora fazer o que então? Vamos fazer assim, ó. X vai ser igual. Seria, a rigor, igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. A rigor seria esse o correto. Só que ali o meu x está representando uma medida. Não existe medida negativa. Então você não vai perder tempo em colocar x igual a mais ou menos raiz de 25. Vai colocar o quê? X igual a raiz quadrada de 25. Então ficaria assim.
x igual a raiz quadrada de 25, o meu x vai então ser igual a 5. No nosso próximo vídeo, uma sequência de exemplos para você encontrar ou cateto ou hipotenusa no triângulo retângulo usando a ferramenta do Teorema de Pitágoras. Bons estudos e até lá!